É isso aí, meus irmãos, o trabalho não para. Assembleia de Deus, Ministério Vitórias, cultos terça e sexta às 19h30 e domingo às 19 horas. Glória a Deus. Lembrando, meus irmãos, que disse o Senhor Jesus: de graça recebestes, de graça dai. Venha receber de graça daquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário, que é a regeneração, a transformação, a mudança de vida. O glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Xarabacalamanchevia. O glória. Aleluia. Amor, mais amor, quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Mas uma coisa eu estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Uma coisa eu estou sentindo aqui agora, que Deus para te agradar, para te engrandecer, para te exaltar, para te exaltar acima de todas as coisas, ó Pai. Pai, usa o pastor Marcelo nesta noite, ó Pai, por intermédio da tua palavra, para o culto de Santa Ceia, Pai. Nos abençoa e nos guarda, Pai. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. A igreja diz amém? Amém. As palmas para o Senhor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Abra comigo a tua Bíblia, 2 Coríntios, glória seja dada ao nome do Senhor. 2 Coríntios, capítulo de número 12, glória a Jesus. Não estava dizendo para os irmãos, hoje, né? Culto de Santa Ceia, mas nós tivemos a consagração também hoje, né? Estamos desde as 5 horas orando, e no decorrer da consagração, meus irmãos, Deus ministrou essa mensagem no meu coração. Essa mensagem que Deus ministrou no meu coração, que eu vou ministrar para vocês nessa noite. Primeiro Deus ministrou no meu coração, glória a Deus. E a gente gostamos de compartilhar, meus irmãos, aquilo que é bom, né? Deus falou que essa mensagem também seria para nós nessa noite, neste culto de Santa Ceia. Amém? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Glória a Jesus. Primeira ou segunda? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10, glória a Deus. Precisa ter pressa, meu irmão, né? Temos tempo aqui ainda, né? Uma mensagem vai ser bem sucinta aqui, mas objetivo. E é bom, né? Os irmãos estão sempre procurando aprender a folhear a Bíblia aí, isso é bom fazer também em casa, ali sempre estar folheando, nem quando você vai afiar uma faca ali para tirar o bife, tem que deixar sempre afiado, né, pastor Rony? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10, todos o contrário, amém? Amém. Como diz o pastor Vanderlei, mais forte, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Diz assim: ele porém me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder Se aperfeiçoa. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Amém, meus irmãos? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Diga comigo assim, ó, graça. Aleluia, é o que o Senhor Jesus disse aqui. Pode aceitar, irmão, por isso que ele exaltando o nome do Senhor Jesus. A minha graça te basta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar ministrando em cima desse tema, irmão. O que nos basta? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a palavra basta, aleluia, ela tem a ver com o suficiente, o que é necessário. Aleluia, o que basta, né? O que basta para você viver? O que basta, aleluia, para você ter uma vida? O que basta para você alcançar a salvação em Cristo Jesus? O que te é necessário
basta, você não precisa de mais nada. Louvado seja o nome do Senhor. E o que basta, meu irmão, é a graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Interessante, Deus abençoe, pastor Manuel. Interessante, aleluia, que a graça, ela é um favor imerecível. Louvado seja o nome do Senhor, ou seja, não merecíamos a graça. Louvado seja o nome do Senhor, ou seja, não merecemos isso que nos basta. O que é que nos basta? A graça de Cristo, o favor imerecido. Quando diz que isso nos basta, é que é o suficiente, a graça, o favor imerecido. Então não há necessidade de você dar dízimo para ser abençoado, não há necessidade de você fazer voto para ser abençoado, não há necessidade de vender a sua casa, vender o seu carro para você ser abençoado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É quando, como olhamos ali nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, quando Ananias e Safira, eles tinham uma propriedade e quiseram vendê-la. E quando eles venderam aquela propriedade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não era necessário vender aquela propriedade. Não era necessário eles pegarem o dinheiro daquela propriedade e apresentarem ao apóstolo São Pedro. Por quê? Porque eles já tinham algo que lhe bastava. O que era que lhe bastava? Era a graça do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E eles, meus irmãos, além de vender a propriedade sem necessidade, fizeram uma lambança, porque quiseram, aleluia, apresentar um valor para Pedro, como se aquele valor fosse todo o valor da propriedade. Mas não era, porque eles haviam combinado de guardar uma parte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando eles chegam ali perante Pedro, eles dizem que aquele ali é o valor da propriedade. Mas nós vemos uma prova que não era necessário eles vender a propriedade, que não era necessário eles dar o valor da propriedade para Pedro, para os apóstolos, porque se você ler em Atos capítulo 5, você vai ver que o próprio Pedro vai dizer: olha, a propriedade não era de vocês, vocês venderam a propriedade, o dinheiro não era de vocês. Agora, por que vocês querem enganar o Espírito Santo? Porque eles queriam, irmão, dizer que todo aquele era o valor. Entenda uma coisa, desta mesma forma, eu trago aqui algo para você entender. Quando você trabalha durante um mês, tudo aquilo que você ganha, aquele ordenado que está no seu limite no fim do mês, é tudo teu. Imagina o apóstolo São Pedro dizendo para você: olha, você tendo trabalhado, ganhado isso no mês, não é teu. Você não tem que ficar com isso. Sim, você tem que ficar com isso. Por quê? Eu imagino você me perguntando: por quê? Porque a minha graça te basta. Glória a Deus. Não precisa mais nada. Ah, mas eu quero dar uma oferta voluntária. É algo voluntário, é algo que você quer dar. Isso sim, meu irmão, é demonstrar gratidão. Mas isso que você dá, meus irmãos, não é porque é necessário. Você dá porque você quer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é que quando nós observamos aqui o contexto do capítulo 12, o apóstolo São Paulo, ele começa a falar de algo que lhe aconteceu, mas ele não fala que aconteceu exatamente com ele fala de um homem. Olha só, é necessário gloriar-me, versículo 1. Embora isso não adianta nada, passarei as revelações e revelações do Senhor, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Esse homem é ele mesmo. Só que ele tenta criar modos de não atrair atenção para si ou se gloriar. E o apóstolo São Paulo, meus irmãos, antes foi levado até o terceiro céu. Diga assim comigo: terceiro céu. Terceiro céu. Se você olhar para esse aqui, ó, é o primeiro. Depois tem o segundo, que é ali onde está as galáxias, onde está Marte, onde está Júpiter. Tem uns malucos aí que dizem que está querendo ir para Marte, né? Eu não quero ir para Marte não, eu quero ir para o terceiro céu, não tem interesse em Marte não. É um camarada aí, eu esqueci o nome do camarada, diz que ele é milionário, tem muito dinheiro, o sonho dele desde criança é ir para Marte. Isso aí não é sonho, isso aí é pesadelo, meu irmão. Eu quero ir para o terceiro céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem um filme, meus irmãos, olha bem parente aqui. Tem um filme que está em cartaz no cinema, está passando lá, está em cartaz. Chama O Dia D.
Eu estava olhando o trailer daquele filme ali, e o trailer desse filme, o escritor ele fala assim: não é possível que Deus fez o universo somente para ter a terra, somente para ter os sobreviventes. Você pode ver o trailer, está dizendo assim. É um filme que vai falar sobre alienígenas. E nesse filme, eles vão começar a mostrar alienígenas entrando em contato com a terra. Em partes ele até está certo, meus irmãos. Esse mundo não foi criado, não. Esse universo nele não tem só terra. Quando observamos a Bíblia já nos abre ali um leque para entender que existe o terceiro céu, como o apóstolo São Paulo está vendo aqui. Ora, o que é extraterrestre? Tudo aquilo que não é da terra. Então, quando vem um anjo, meu irmão, do céu para a terra, um ser celestial, de alguma forma, podemos encaixar como extraterrestre, que não é da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nada além disso, meus irmãos. Por que, meus irmãos, que filmes como esse, reportagem, algoritmos estão sendo criados? Por quê? Porque o diabo também, meus irmãos, está se preparando para o arrebatamento. Ele não vai. Os seus adeptos não vão. Os satanistas que blasfemaram contra Deus, aqueles que negaram ao Senhor, que cometeram a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a mesma coisa de apostasia, que se apostataram da fé, esses estão na categoria que a Bíblia diz, acerca desse, eu recomendo que nem ore, para esse não tem mais jeito. Então, meus irmãos, Satanás, sabendo disso, ele precisa preparar os seres humanos para quando acontecer o arrebatamento. Opa, aconteceu o arrebatamento. Você lembra lá do filme dele lá, do dia D que passou no cinema? Você lembra lá do ET de Varginha? Então, há muito tempo já ele vem preparando, porque qual vai ser o argumento? Não, esse negócio dos crentes falam aí que Deus arrebatou a igreja, não é isso não. Foram os alienígenas, foram seres de outra terra, que vieram e raptaram a raça humana. Mas não é alienígena, meu irmão, não é seres de outra terra, não. Só pode se encaixar, meu irmão, como seres de outra terra, se dizer, meus irmãos, usando a Bíblia, que é o arrebatamento da igreja, porque como ora acabamos de ler aqui em 1 Coríntios, ali no capítulo 15, versículo 51 a seguir, Paulo fala acerca disso aqui, juntando com o capítulo 2, eis que vos digo um mistério. Isso aqui ele viu lá nessa visão. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ante ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós subiremos juntamente com eles ao encontro do Senhor Jesus. Aleluia. Ali em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo de número 18, ali a seguir, 16 a seguir, fala também do arrebatamento da igreja, da trombeta ali do arcanjo, louvado seja o nome do Senhor, onde seremos arrebatados, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E estas palavras eram umas palavras de consolo. O versículo 18 vai dizer que estas palavras sejam palavras de consolo. Aleluia. Porque os irmãos estavam tristes com os seus entes queridos que haviam morrido, porque eles pensavam na mente, olha, eles morreram, eles já sabiam do arrebatamento, mas eles não entendiam direito, eles estavam tristes. Por quê? Olha, eles morreram, não deu tempo de eles esperar Jesus voltar. Aí Paulo vem ensinando isso. É o que Daniel já tinha falado há muito tempo atrás, meu irmão. Se você olhar lá em Daniel, no capítulo 12, versículo de número 13, a palavra do Senhor vai dizer que muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o apóstolo São Paulo, ele foi até o terceiro céu. Ele não foi em Marte, ele não foi em Júpiter, ele não foi em Saturno, não foi no Sol nem na Lua, não. Ele foi até o terceiro céu, meu irmão. Ele já foi logo falar com a chefia, ele já foi logo, meu irmão, falar com o Criador dos céus e da terra. Ele foi logo falar com o que criou Marte, com o que criou Saturno, com o que criou Netuno. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele foi falar com aquele que sabe, meu irmão. Ele foi falar com aquele que conhece.
que tem a resposta que o Google não pode te dar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a resposta dele é essa, aleluia. Vai lá, volta lá, avisa eles, manda eles se preparar, porque eu vou arrebatar minha igreja, e aqueles que não estiverem preparados, eu vou lançar no inferno, eu vou lançar no lago de enxofre. Louvado seja o nome do Senhor. E para fortalecer, meu irmão, você vê que Deus leva também João, o apóstolo São João, lá na ilha de Patmos, aleluia, aprisionado por causa do Evangelho. Você está pensando que o Evangelho traz só coisa boa, meu irmão? Entre aspas, aleluia, porque até a perseguição por causa do Evangelho é coisa boa. Mas o Evangelho, meu irmão, não vai trazer muitos amigos, não. O Evangelho vai trazer pessoas que vão te odiar, que não vão gostar de você, que vão te jogar na prisão. Por que jogaram João na prisão? Porque ele não estava no sistema, meu irmão. Por que jogaram João na prisão? Porque o Império Romano era contra João. O Império Romano não gostava do que ele pregava, irmão. Não gostava do que ele falava. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim, meu irmão, ele não se curvou. Você quer ter revelações do céu, quer ter intimidade com Deus, meu irmão? Tem hora que, como o pastor Vanderlei pregou aqui esses dias, tem hora que você tem que passar pela aprovação que você tem que passar. Aleluia, não pode arredar o pé. Aleluia, tem gente que quando vem a aprovação, meu irmão, ele pega um desvio. Ele dá um jeitinho. Aí é o que eu preguei também dias atrás. Ele começa a criar argumentos. E esses argumentos são um desvio para ele se desviar da aprovação permitida por Deus. Aprovação essa que é vinda por causa do que? Oriundo do Evangelho, meu irmão. Do que você prega com conteúdo de verdade. Porque pregar enquanto todo mundo aplaude, meu irmão, não é fácil. Eu quero ver você pregar quando as pessoas começam a discordar, começam a balançar a cabeça para você, menear a cabeça, porque é isso que faziam com Jesus. Quando Jesus dizia: olha, eu sou o Filho de Deus, eu vim para morrer na cruz e ressuscitar ele no terceiro dia. Meneavam a cabeça para ele, balançavam a cabeça para ele. Aleluia, não fazia cara de bons amigos. Por quê, irmão? Porque é isso mesmo. Jesus disse: olha, odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estava falando isso para minha esposa esses dias. Imagine só, se Jesus, sendo Deus, desprezaram ele, imagine nós falando dele. Como desprezar? Vamos falar lá para o pastor Vanderlei, esse irmãozinho, ele se acha, ele acha que é melhor que todo mundo. Vamos falar lá, ele não bebe, não fuma, ele acha que é melhor que nós. Vão tentar de todo jeito, meu irmão. Vão desprezar. Vai ter sempre um que Deus vai levantar também. Vai ter um que Deus vai falar: ei, meu irmão, fica firme, fica de pé. Aleluia. Vai ter sempre um, meu irmão, nem que seja o próprio Espírito Santo falando diretamente com você. Como diz lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 19: pelejarão contra você, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, diz o Senhor, porque eu sou contigo. Jeremias era aquele profeta, meu irmão, que era lançado na cisterna. Profeta conhecido como profeta do choro, chorão. Ele chorava, por quê? Porque toda a mensagem que ele dava, ele sabia que ele ia tomar porrada. A mensagem que Deus dava para ele falar, ele já ia sabendo que ia apanhar, ele já ia sabendo que iam desprezar ele, mas mesmo assim ele ia, meu irmão. Se você quer mensagens que aplaudem, meu irmão, que você quer mensagem que te traz aplaude, começa a pregar o que o sistema quer que você pregue, meu irmão. Começa a pregar aquilo que o sistema quer que você pregue para você receber aplausos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque infelizmente a boa parte do sistema está contra a vontade de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele fala: ó, se no corpo eu não sei. Ele é sincero, ele não sabia de tudo, irmão. Ele fala: eu não sei se eu fui no corpo, eu não sei se no corpo, se não, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal olho, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis. Sabe o que é palavras indizíveis, meu irmão? Que não se pode dizer. Não dá para dizer. Sabe por que não dá para dizer? Porque ele ouviu muitas coisas lá. E tem coisas que Deus também não permitiu ele lembrar. Tem coisas que era só para ele ali naquele momento. Sabe quando às vezes, meu irmão, você está ministrando
e fala, puxa, por que eu esqueci de falar aquela mensagem? Eu estava pregando, aí você vai remoendo, porque tem gente que acha que é só quem ouve, que remoe a mensagem, mas quem prega também. Aí vai, puxa, eu devia ter encaixado aquela frase, eu devia ter encaixado aquele texto, não é? É que Deus falou que era só para você, era só para você. O que ficou lá, o que Deus queria que o povo ouvisse, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É como diz 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ali, meus irmãos, nós vemos Deus falando que o ministro, ele não ministra segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus. Glória. Aí Pedro fala assim, o apóstolo São Pedro, se ministra segundo a vontade de Deus, para que em tudo o nome de Deus seja glorificado. Então, meus irmãos, tudo tem que ser segundo a vontade de Deus. Não tem que ter segundo a minha vontade, nem segundo a vontade dos homens. Eu estava trabalhando sábado na casa de um presbítero ali, que ele se encontra meio parado, o presbítero Luiz, ele falou que não concorda com o sistema, e eu estava passando a visão para ele, e falei, irmão, o que você pensa é o que eu penso. E eu estou nessa situação, eu falei, irmão, que eu trabalho lá, vai um dia da glória com nós lá, e eu estava dizendo para ele, falando, irmão, é assim mesmo, irmão. Às vezes, a gente não vai conseguir agradar todo mundo, mas o importante, meus irmãos, é nós continuar pedindo a vontade de Deus, o querer de Deus. Aleluia, porque a vontade de Deus, meu irmão, ela é melhor, meu irmão, do que a nossa própria vontade. Peça sempre a vontade de Deus, o querer de Deus na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz, meu irmão, só para dar uma, já é 9 horas já, só para nós concluir aqui. E ele diz assim, de um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas próprias fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria insensato, porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. O apóstolo São Paulo, ele tinha um cuidado, irmão, de que as pessoas não adorassem a ele, porque naquele tempo ele já tinha uma disputa. Ele falou, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. Já tinha ali então o apóstolo estava querendo dizer, não, eu não sou nada, Paulo não é nada, quem é Jesus. Então ele tinha esse cuidado, né? Diferente dos dias de hoje, meu irmão, o camarada faz questão de fazer um culto mais alto, colocar uma cadeira de rei, né? Tem um lá em São Paulo lá que ele pede até para os diáconos lavar o pé dele. Lavar o pé dele. É coisa terrível aquele Foi Jesus que lavou, né? Negócio terrível, irmão. Olha só o versículo de número 7. Para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, assim de não me exaltar. 3 vezes orei para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou, aleluia, forte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que ele estava querendo dizer aqui, meu irmão? Que Deus sempre permitia ali uma provação ali, onde vinha uma tentação de Satanás, ali um levante de Satanás, para lembrar da sua humanidade. A humanidade, meus irmãos, a nossa parte humana fala das fraquezas. Deus sempre permitia algo para ele se lembrar, eu sou ser humano, eu não sou super-homem. Sabe quando acontece alguns momentos de fraqueza na sua vida? Tem coisa que Deus até permite, meu irmão. É uma aprovação de Deus, que Deus está te chacoalhando, às vezes até permitindo uma atuação do diabo, alguma coisa do tipo, para te falar, ei, você ainda é carne, você ainda é fraco. Mas é na minha fraqueza, é na tua fraqueza que o meu poder vai se aperfeiçoar. É Jesus te lembrando. É por isso que eu morri na cruz. Porque eu sei que você é fraco. É por isso que eu morri na cruz. É porque eu sei que você ia precisar. Então ele está te dizendo nessa noite, ei, você tem o que te basta, é a minha graça. Aleluia. Quando ele disse para a mulher adulta lá em João capítulo 8, ele disse, ei, você tem o que te basta, é a minha graça. Porém, ei, vai
Jesus não faz apologia ao pecado, meu irmão. Ele sabe que somos fracos. Aleluia, ele sabe que temos as nossas debilitações, mas ele não ama o pecado. Tanto é que precisou ele morrer por causa do pecado. Ele ama o pecador, ele te ama, ele nos ama. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. A minha graça te basta. Louvado seja o nome do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, tua palavra foi pregada, meu Pai. A tua palavra é poderosa, meu Pai amado, para dissipar os grilhões do inferno, Pai querido. A tua palavra, meu Deus amado, é que traz à existência aquilo que não é. Deus da glória, Deus de poder. Estamos aqui, ó Pai, neste culto de Santa Ceia, relembrando a morte, mas também a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, até que venha buscar a tua igreja. Que a tua palavra fique em nossos corações, ó Pai. Dá-nos força, dá-nos graça para continuar na tua presença, em nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios, meus irmãos, capítulo 11 e versículo de número 23. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra de Deus. Pois eu recebi do Senhor o que também nos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhante, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Diga assim comigo: nova aliança. Nova aliança. Não estamos mais na antiga, estamos na nova. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? E o pastor Manuel está orando aqui pelo pão. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Fique de pé. Aleluia. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Pai Santo e Pai poderoso, ó Pai. Toma a tua igreja na tua mão, toma cada um dos teus filhos, ó Pai, que vai tocar no pão, que vai tocar no cálice, ó Pai. Meu Deus, vai de encontro àqueles que não estão aqui nesta noite, ó Pai. Pai, para que a próxima Santa Ceia, eles possam estar aqui conosco também, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu consagro em nome de Jesus. A igreja diz amém. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele veio. Amém, irmãos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como esse pão, aleluia, e tenha na sua mente, relembre a morte, mas também a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Pastor, vai orar também pelo cálice. Glória a Deus. Aleluia. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, eis aqui este cálice, Pai, eis aqui a tua igreja, eis aqui os teus filhos, ó Pai, que vieram nesta noite para cear, ó Pai. Senhor, guarda todos aqueles que adentraram, Pai, dá uma semana abençoada. Pai, eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos dizem amém? Amém. Glória a Deus. Vencer o Mestre chama, vencer. Mesmo hoje tu te pode saciar. Relembre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Tomai todos.
Aleluia. Que o Senhor Deus, meu irmão, nos mantenha em comunhão com Ele, com a sua igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terça-feira nós temos aqui oração, sexta-feira também temos oração, e se esforce, irmão, vem orar conosco aqui e continue orando por esse trabalho, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus continue nos fortalecendo, continue orando pelo trabalho de evangelismo, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, agora leva-nos em paz para nossos lares, ó Pai, continua nos abençoando, nos fortalecendo, ó Pai, que a Tua vontade suprema esteja em nossas vidas, livra-nos de todo mal, de todo perigo, continua conosco, fortalece, reveste-nos do Teu poder, da Tua graça, em nome de Jesus. Sendo assim, meus irmãos, levante suas mãos, o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, mas também a consolação do doce Espírito Santo, continue sobre a cada um de vós, e todos digam amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus. Salve o seu irmão com a paz do Senhor. E o Ismael? O Ismael está em outra igreja lá, pastor. Ele está no serviço ainda? Eu não sei. Eu acho que está lá, eu acho que está de férias. Está de férias. Eu disse que ele estava querendo sair aquele dia. Eu vou ter uma pregação domingo que vem lá em Goiás de novo. Amém. Bênção. Ele está querendo sair de lá, pastor.